Estamos recebendo nos nossos estúdios a professora e escritora Thelma Guimarães. A Thelma é escritora, autora de um dicionário português e inglês. Ela é ganhadora do prêmio APCA, Associação Paulista de Críticos de Arte, mais de 220 títulos infantis e juvenis publicados em português, inglês e espanhol. E ela vem conversar um pouco aqui com a gente sobre a importância da leitura. Professora Thelma, muito obrigado por ter vindo aqui participar conosco do Manhã Bandeirantes. Obrigada, Edson, pelo convite. Falar de leitura é sempre sacudir um pouco aquele leitor preguiçoso, sabe? Precisamos de leitores. A gente tem, eu não sei se é tabu ou não, mas as pessoas dizem que o brasileiro lê pouco. Qual que é a sua opinião como autora, como escritora? Lê pouco, sim. Nós não somos um país de muitos leitores. As crianças leem mais porque a escola indica livros e o pai sai correndo para comprar. Quando chega aí na fase do adolescente, já vem aquela preguiça, as mídias sociais, o celular, tudo rouba atenção, sabe? Então, eu acho que com esse mapa da leitura, que nós temos aí um mapa da leitura que mostra, né, quem são os leitores, a porcentagem, nós abaixamos muito esse nível. Muito? Muito, Edson, assustadoramente. Mas é só o brasileiro ou não, de uma forma geral? Eu acho que o brasileiro é mais, né? Até porque, se a gente olhar, por exemplo, o europeu tem um transporte público, é evidente que os países são pequenos, mas você tem um metrô, você tem um ônibus confortável, praças bem arrumadas, tudo leva... Com segurança. Tudo leva a você carregar um livro e ler, né? Uma vez eu vi o Paul McCartney num vagão de trem, sei lá, primeira, segunda, terceira classe, mas ele estava lá com um livro. Então, nós não temos isso. Ler onde? Né? Em que lugar? Embaixo de um ponto de ônibus quente? Né? Então, isso vai roubando um pouco aí desse leitor um pouco mais preguiçoso. Vamos sacudir esses leitores, tirá-los desse celular, não é? Das notícias todas pelas mídias sociais, pelas fake news. Nós precisamos de leitores, até porque nós temos que construir um país melhor, não é? Nós estamos no meio de uma crise climática. De vez em quando, professora Thelma, a gente via até assim, alguns projetos pontuais, assim, mas assim, tipo, aqui no Brasil tem muito isso, né? Começa na segunda, termina na terça. Isso. Você colocar alguns ônibus com alguns livros para a pessoa poder ler enquanto ela está no trajeto, né? Mas o que você falou, né? Às vezes tem muito buraco também, não dá para a pessoa ler. É você colocar um livro naquela caixinha que tem no ônibus, retirar um outro, levar para você. Mas são coisas assim, muito incipientes, que ninguém incentiva. E como eu falei, começa hoje, termina amanhã, né? Coisas pequenas, não é? Eu já fotografei em vários lugares por onde andei. Essas caixas, elas têm uma portinha, elas são a prova de chuva, inclusive. E você coloca os livros aí, não é? Você, em vez de você sair e doar, você doa ali para o seu espaço, para quem está ali por perto. Você pode fazer as duas coisas, né? E é pouco, né? Nós temos... nós somos um país de poucos leitores, mas nós temos bons programas de governo que suprem as escolas. Nós bons escritores, sim, né? Bom, obrigada, se eu estiver incluída. Claro que está. Nós temos o PNLD literário, não é? Que é o PNLD, o Programa do Governo dos Livros Didáticos. Quem estuda em escola pública recebe gratuitamente e também recebe o material de literatura, né? São as escolhas que o governo faz e muitas vezes aí nós temos o nosso material incluído. Mas é pouco. Nós temos quantas bibliotecas em Campinas? Duas. Duas. Bosque dos Alemães, a Biblioteca Municipal, que eu não entro há anos. Esse acervo, como anda? Ele é renovado? São livros novos? Né? Eu já entrei em biblioteca que tinha xerox. Edson, é proibido por lei. Né? São 8 anos de cadeia para quem xeroca um livro. Né? Então, as bibliotecas precisam ser atualizadas, as escolas estaduais, municipais, elas precisam chamar os autores, né? Nós precisamos estar lá dentro falando daquilo que a gente sabe fazer, né? Histórias. E tem um detalhe também, né, professora Thelma? Às vezes você... quantas e quantas vezes, por exemplo, você falou de um detalhe aí,
Às vezes as pessoas elas iam para as bibliotecas fazer trabalho de escola. Quantas páginas não arrancavam dos livros? É um comportamento. Eu imagino que não exista mais isso. Ou escreve, depois faz bilhete, arranca pedaço, né? É uma coisa incrível, realmente. Agora, quantos títulos já escritos, Olha, Thelma? eu parei de contar o ano passado, eram 223. Esse ano eu lancei 7. Né? Este ano? Esse ano eu lancei 2024. 2024. 7 títulos? 7 títulos. Eu acho que esse ano agora, de 2025, eu tenho perto de 10 títulos para lançar, que é bastante. Bastante, claro. Né? É que eu escrevo muito também. E não desisto, não é, Edson? Nunca desisti, não é? E você tem uma equipe, tem revisores? Não, a equipe Na raça? tudo. Eu escrevo, eu penso, eu pesquiso. Ilustrador tem? Não, ilustradores, a editora é um processo assim Qual não editora? muito democrático. Eu tenho várias, né? FTD, a Editora do Brasil, a Somos, né? Que é o grupo Saraiva, Formato Atual, são vários selos, né? Ática, Scipione, está tudo dentro da Somos. Na Somos eu tenho 50 títulos, né? Na Brasil 60, então aí somando, mas nessas todas, Ciranda na Escola, agora Melhoramentos também, é uma nova editora para mim, e quando você passa por esse processo, e é um processo longo, é como um vestibular, né? Entre, sei lá, 300, 500 títulos analisados, vão publicar 15, é como entrar no vestibular de USP, Unicamp. Depois ele passa por um processo de edição. Então vem o editor de texto, editor de arte. Juntos vão escolher um ilustrador, não é o autor que escolhe, normalmente é a editora. É mostrado para você em forma de RAF, que é o desenho ainda no princípio, para depois chegar à cor. Né? Então é um processo aí de 1 ano, fora aquele 1 ano que seu texto ficou lá na pilha. Então, entre escrever e publicar, de 2 a 3 anos no mínimo. Professora Thelma, estamos conversando com a professora Thelma, que é escritora e autora também aqui de Campinas. Eu tive um chefe, muito tempo atrás, chamado Luiz Figueiredo, uma empresa aqui de Campinas, é IPTV, não tem problema nenhum a gente falar, é concorrente, mas faz um bom trabalho também de jornalismo. E o Luiz Figueiredo dizia assim para mim: Edson, o jornalista, ele precisa estar atento ao que as pessoas falam, ele precisa andar de ônibus, saber o que as pessoas estão conversando. Mas hoje a dinâmica mudou. Hoje você vê 4 pessoas numa mesma sala, cada uma com o seu celular, e às vezes os jovens colocam numa redação aquela linguagem de WhatsApp, sabe? Nossa, horrível, medonha. Onde é que a gente vai parar com isso, Não sei, Thelma? Edson, está cada dia pior. Me preocupa muito o VC, PQ... Né? E em inglês também, tá? Porque também? Não é só em português, sim. Em inglês tem todo um... Se você entrar aí na internet, você vai achar todos os thanks. LOL é o rindo alto, né? Laughing out loud. E por aí afora, em todas as línguas. É diferente você escrever isso no WhatsApp e você tem que se manter bastante no foco de ir para o seu texto e escrever de forma adequada. Se você tem 11 anos, vai ser difícil isso acontecer. Agora, procure escrever corretamente até no WhatsApp para você não levar essa linguagem toda com diminutivo, enfim, toda cortada, facetada para o seu texto de escola. Eu fico imaginando as redações dos horríveis, vestibulares. Não tem conteúdo, até porque com o Open... A inteligência artificial agora joga lá e vem um texto pronto e você copia e cola, não é? Então está muito fácil ser um produtor de texto, porque é muito mais fácil copiar do que pensar. Agora, como é que você consegue divulgar o seu trabalho, Thelma? Bom, as escolas fazem isso, graças a Deus, não é? As escolas, elas têm aí coordenadores, o pessoal da educação que senta lá, sei lá quantas vezes por ano, se reúne e escolhe os títulos lançados. O Brasil produz muita literatura, Edson. Nós produzimos mais de 2.000 títulos por ano, eu acredito, né? Mais ou menos isso. Não sei se estou falando algo... Mas é isso, é bastante. Então, as escolas procuram temas, né? E ao longo disso eu também vou atrás de temas. Vou para a livraria, vou procurar, vou ver o que se quer falar. Ontem alguém levantou aí sobre violência, né? Sobre déficit de atenção. Eu vou atrás de tudo isso e tentar colocar na literatura de uma forma
bastante prazerosa, que a criança possa ler e, inclusive, se enxergar. Olha, eu sou esse personagem aqui, eu não presto muita atenção, parece comigo. Então, graças a Deus, as escolas divulgam o nosso trabalho através das editoras, que têm seus divulgadores, seus colaboradores, que levam o nosso material por aí afora. Estamos agora na reta final do programa, conversando com a professora e escritora Thelma Guimarães, que vai nos dizer agora para quais países ela está escrevendo, porque ela falou assim, eu jamais imaginei que fosse sair aqui de Campinas. Ela viaja bastante, ela está sendo modesta. Mas agora tem livros aí que estão sendo lidos por crianças e adultos e jovens de países muito distantes, hein, Thelma? Sim, nunca imaginei que... Olha só onde o livro pode levar, cara. Se está em casa, escreva, leia, porque o livro te leva a infinitos lugares, né? Às vezes até sem sair de casa e às vezes saindo bastante. O Cadê o livro que estava aqui, da editora FTD, ele é publicado na Coreia do Sul, na Turquia, na Itália e em Portugal, para onde eu estou indo de novo agora para mostrar os outros livros que eu estou produzindo com a FTD. Da editora do Brasil, A Economia de Maria na Colômbia. Agora um outro da FTD também indo para a Turquia, um outro para a África do Sul. Então, é fantástico saber que crianças estão lendo você em outra língua. Ainda mais a Coreia do Sul, né? Que Verdade, todos uns... Não, a gente nem dá para ler aqui. Não dá para ler, dá porque eles leem, né? Até meu nome, achei tão bacana, meu nome em coreano, não entendi nada, mas está ali, né? Todos os palitinhos. É tão a gente vai na fé, né? É tão enriquecedor, não é? Deus é tão grande, é tão bondoso, ele nos dá dons, então aproveita você também que tem aí o seu dom, bota ele para caminhar. No intervalo a gente estava falando aqui da campanha da fraternidade, que vai começar agora logo depois do Carnaval, na quarta-feira de cinzas, e você tem um trabalho já para essa campanha que vai começar, Thelma? Sim, pela FTD fui convidada para fazer, eles chamam de CF, né, a campanha da fraternidade, cujo tema é crise climática, bem apropriado, né, por verdade. esse 1,5 graus que esquentamos, que não vai voltar, né, é assustador isso. Então, eu fiz esse texto, ficou muito bonito, foi ilustrado pelo Estúdio Rebimboca. Ele entra em todas as escolas católicas, maristas ou não, escolas que também querem tratar desse tema. E já fiz o livro do ano que vem também, que ainda é meio surpresa, né? Uhum. Mas é lindo, porque é um versículo, ele veio morar entre nós. E daí surgiu, então, a campanha da fraternidade. Qual foi o primeiro livro, Thelma? Cara de pai, você me entrevistou. Não fica falando isso. As pessoas começam a fazer contas. Você é mais criança que eu, mas foi o primeiro livro e eu não achei que eu fosse... era o cara de pai, primeiro livro, 3 filhos, né? Plantei uma árvore, sei lá que árvore foi, mas... Achei que fosse ficar só nisso, mas aí veio o Sopão da Bruxa, a Tartaruga e o Mago Bitu Fadolento, que me trouxe o prêmio da PCA, né? Então, não parei mais, estou aqui. E daí, eu queria entender como é que é esse processo. Como é que você faz? Por exemplo, você olha aqui pro Danilo, pro Leandro, e já cria um personagem, já sai... Cuidado, hein? Já sai escrevendo? É assim que funciona ou não? Ou você acorda e fala, hoje eu vou escrever sobre isso? Nada disso. É tudo não há... Cada um tem seu momento, né? Eu gosto muito de olhar os livros que eu ganhei do meu pai, né? Quando eu me casei, meu pai era professor de ciências naturais, meu pai me deu os livros dele de aves, de mamíferos, então quando eu estou sem ideias, eu vou lá folhear os livros, daí saíram muitas histórias. Eu observo muito, ouço muito, eu gosto muito de falar, mas eu também ouço, então essas histórias que me contam, eu observo muito e leio, né? Eu compro muito livro, não compro só livro físico, tá, gente? Eu também compro livros digitais na impossibilidade de importar, porque às vezes é muito caro, demora muito para chegar, então compro os livros digitais também. E muita pesquisa. Então, eu tenho um horário para trabalhar todos os dias, de manhã eu cuido da empresa, né? Porque eu tive que abrir uma empresa, né? Para os direitos autorais, para recebimento, e emitir notas, é chato, mas faz parte. E eu tenho um horário para começar a trabalhar. Se é um trabalho que está com mais demanda, aí eu começo logo cedo, principalmente nos bilíngues. O Edmilson, nosso ouvinte fiel, está escrevendo aqui, está dizendo para você o seguinte: bom dia, quero saber qual foi a inspiração
Eu nem sabia que você tinha um livro com esse título aqui, Bichodário, tem isso? Tenho. Bichodário é um dos meus livros mais vendidos. Olha que pergunta bacana. Dos meus livros do meu pai, de ciências, né? Eu comecei a olhar lá. O que começa com A? Já dei de cara com avestruz. Então, eu fui olhando esses livros físicos, né? Eram livros do MEC e de capa dura, um já até perdeu a capa. Então, o Bichodário surgiu dessas pesquisas nos livros de ciências. Você já falou dos livros que você ganhou dos seus pais, mas do seu pai, mas tem assim um que você fala assim, ó, esse é o meu xodozinho. Tem um? Ai, que difícil, Edson, essa pergunta. Você faz pergunta difícil. Deixa eu pensar. Eu treinei para isso, Olha, né? o Cadê o Livro que estava aqui é um livro que me trouxe esses países, né? É um livro que é publicado lá fora, então é um livro bacana, que ganha... ele ganhou o Prêmio Jabuti de ilustração, né? É um livro lindo. E eu também acho, eu tenho uma predileção um pouco maior por ele, porque ele veio de um convite. Eu estava almoçando com um amigo da FTD, um diretor, ele falou, Thelma, por que você não faz uma história? Cadê o Tocinho que estava aqui? Eu falei, nossa, eu fui para casa, Edson, em 2 horas essa história estava pronta. Isso é raro de acontecer, né? Porque inspiração, mas a maioria das vezes é transpiração. Então, querido leitor e ouvinte, eu acho que a predileção um pouquinho por essa, mas se eu pensar mais um pouco, eu vou falar, acho que é o Querido Deus, né? Foi uma conversa tão legal que eu tive com Deus, e esse livro é lindo, é um livro publicado pela Saraiva. Aí depois eu pensar mais um pouco, eu falar, nossa, mas o dicionário, ele veio 3 anos para fazer, acho que eu gosto mais desse, e cada hora vai aparecer um. É igual filho, né? E você tem ou teve alguma barreira para escrever, por exemplo, títulos cristãos ou não? Eu acho que você tem que saber para onde enviar, né? Esse Perdidos e Achados aqui, que eu acho lindo, e eu vou lançar o de mão em mão também, são histórias que me ocorreram quando eu dava aula, eu era monitora de escola dominical. Eu gosto muito de falar das parábolas, não é? Porque você pode contextualizá-las de maneira moderna. E então eu achei aqui a Ciranda Cultural, né? O Donaldo, ele é um cristão como nós, e ele deixa essa abertura para mim. Então, onde eu sinto essa abertura, eu vou com as minhas histórias bíblicas, né? Vou e levo, mostro. O Para Sempre Criança saiu anteontem um vídeo que teve eu nem sei quantas mil visualizações. É linda essa história, foi algo bastante pessoal. Claro que aí tem a ficção também, e também da Ciranda na Escola, junto com a Concórdia, que é uma editora luterana lá do Rio Grande do Sul. Então, outra experiência maravilhosa, né? Então, é o meu lado, é minha marca, né? Para terminar, o doutor Clésio está cuidando bem dos pacientes? Não? Muito bem, tanto o pai quanto o filho. Os dois oftalmos. 11 horas e 25 minutos. Thelma, queria que você deixasse uma mensagem, então, para o nosso ouvinte, para ele procurar se interessar e ler mais. Sim, escreva, em primeiro lugar. Tenha diários, escreva como é a sua vida. É chata, inventa. Foi assim que eu comecei. A minha era bem chatinha, morava numa cidade pequena, a cidade não era chata, né? Chata acho que era eu. Mas era uma cidade pequena, tinha patinhos atravessando a rua. Eu queria mais do que isso. Por isso eu escrevi. Escreva, invente. É muito bom escrever e é maravilhoso publicar. Daí você publicar, aí é outra história. O livro muda tudo. Ninguém é mais o mesmo depois de ler uma história. Quem quiser conhecer um pouco mais da Thelma Guimarães, Castro Andrade faz como? Instagram, né? Thelma _Guimarães _escritora. Eu coloco todos os meus lançamentos ali. Meu site é thelma.com.br, é bem simples. Você também pode olhar todas as novidades, não é? Os lugares. E agora, a partir de março, começo a viajar, né? Volto para as escolas aí que me chamam, não é? Campinas não me chama muito, não. Campinas não, é? Não. Vamos fazer um protesto aqui, vamos fazer um desfile no Lago do Rosário. Convidem a professora e escritora Thelma. Já fiz tanta reclamação, mas não sei não se resolve, nada. não. Mas continue reclamando.